de uma vida condenada, não é, de quem se dedica ao jornalismo de guerra, não é? E como foi a Veja, como são, isto é, vários desses instrumentos, né, que foram usados não para fins informacionais, né, e comunicacionais, mas como verdadeiros instrumentos de guerra, armas de guerra, não é? E disfarçados, não é, com essa condição de meios de comunicação, não é? Na verdade, instrumentos de combate ideológico, não é, permanente. E no caso brasileiro hoje está totalmente estabelecido e é impossível não se chegar a essa conclusão de que nós vivemos um período de uma brutal farsa. Não é? Essa farsa que nós vivemos nos últimos anos no nosso país, ela só se materializou porque teve a concorrência decisiva de parte dos veículos de comunicação, em particular a Rede Globo de Comunicação e seus veículos. Não é? E alguns deles, inclusive, mais especializados, não é, nessa atitude delinquencial, digamos assim, antijornalística, né, de jornalismo de guerra, um jornalismo lixo, vamos chamar assim, não é? Tem um aspecto que é contraditório nisso, né, que é a política enquanto espetáculo. Eu estava hoje mesmo lendo, não sei se foi no Valor Econômico, algum outro, do Valor Econômico é da Globo, mas algum dos veículos impressos do nosso país, que comentava sobre a queda de tiragem do New York Times com o fim do governo Trump, né, que isso se deve, em grande medida, a esta situação de ultrapolarização do debate público nos Estados Unidos, e o New York Times acabava sendo uma espécie, digamos assim, de um alter ego, né, civilizatório no enfrentamento à loucura, né, trumpista. Né? Então, essas são as contradições. A própria mídia, de maneira geral, quando ela entra na arena pública não como um dispositivo de informação, de comunicação, e que pode ter a opinião e, inclusive, a escolha editorial dos donos desse veículo, que seja expresso de maneira muito marginal nesse veículo, mas ela tem direito a expressar a sua opinião editorial, mas ela não pode fraudar e falsificar os dados. Mas quando ela entra no debate, na arena pública, como um ator dos estamentos políticos, ela acaba produzindo essas situações que são situações anômalas, né? Que ela perde a sua audiência quando ela deixa de cumprir uma função política, né? E é um pouco isso, talvez, não sei se é apropriada essa analogia que eu faço, com essa ideia, né, da finitude breve desses veículos que nascem com esse propósito de serem instrumentos de guerra, né, e não instrumentos de comunicação e de informação social, como deveriam ser. Isso que são órgãos de concessão pública, não é isso? De permissão pública, não é? Os veículos, os meios de comunicação. Então, eles não têm uma liberdade, não é, absoluta. Essa é uma liberdade que está circunstanciada ao cumprimento da sua função, não é? E não de atendimento a eventuais objetivos, interesses dos seus donos, não é? Ela tem uma função social a cumprir. E cria essas situações que são contraditórias, como essa que eu acabo de mencionar, mas eu acho que a síntese que faz o Mário é bastante apropriada, né? A vida breve, né, de quem se dedica a patrocinar, né, um jornalismo de guerra, um antijornalismo, né, como é o caso da Época e outros tantos veículos, né, da imprensa dominante do nosso país. Deixa eu acrescentar uma coisa que o Miola falou. Claro. Para enriquecer ainda mais. A ideia de que o New York Times caiu, é verdade, caiu de como é que é a audiência depois da eleição do Trump, perdeu aquilo que eles chamam de Trump Bump, que é aquele impulso, aquele sacolejo que o Trump dá aos seus adversários, porque ele tem audiência e ele provoca, e isso leva a que a audiência se engaje em todo mundo que é contra ele, especialmente o New York Times fez. Agora perdeu a audiência. Mas jornalismo, mídia, não é só de audiência, não é? Como nós todos sabemos, é audiência e poder. Então, o New York Times perdeu a audiência, mas ganhou poder. E talvez uma coisa valha mais que a outra. Por mais poder, vale a pena diminuir a audiência para ter mais poder e influência. E depois se pensa na audiência e tudo. Então, esse é um polígono também, um outro polígono que eu queria acrescentar aí ao que o Miola falou. E no polo oposto, aqui no Brasil, o que está acontecendo é que esses veículos estão perdendo simultaneamente audiência e poder. Né? Agora, olha que interessante, enquanto vocês falavam, eu colhi aqui alguns dados, e aí dá até para a gente fazer uma última rodada. Primeiro,
sobre essa mudança de paradigma. Eu vou mostrar 2 quadros para vocês aqui, que foi feito pelo pessoal lá do Poder 360. Primeiro, para mostrar esse fim, né, praticamente fim da imprensa escrita, especialmente desses veículos chamados revistas. Então, tem aqui, deixa eu até ver se eu consigo, é que acho que se aumentar um pouquinho o tamanho, deixa eu ver se dá para aumentar um pouquinho sem perder. Deu. Vocês estão vendo aqui, ó, a circulação dos... a tiragem impressa aqui. Veja, Época e Exame. Tá? A Época que acabou de ser extinta agora. Tá? Essa é a comparação que está feita aqui. Não tem Isto é Dinheiro, mas está aqui. São 3 veículos exemplares. Vamos pegar, sobretudo, a Veja e a Época. A Veja, em 2014, tirava, como a gente diz, era a tiragem dela, tirava mais de 1 milhão de exemplares. Em 2018, 2017 para 2018, caiu para 861 mil, está agora, estava em 2020, com 144.141. 2021 deve estar ainda pior. Então, eles caem de mais de 1 milhão para pouco mais de 100 mil. 14% Olha, do que era. Pois é, não. É 10%, né? Um pouco mais de 10%. Não, 14% do que tinha 7 anos atrás. É. Isso em 2020, hein? Porque esse cenário, com certeza, agora, 2021, está ainda pior. A Época, 376.515 para 240 mil para 38 mil. Olha a Exame, 134 mil para 25 mil. É um negócio assim, é uma hecatombe, né, sobre essa indústria. Mas, olha que interessante. Então, esse é o quadro para a gente falar de paradigma daquilo que é impresso, das tiragens da revista. Mas tem um outro quadro, que é o quadro que o Mário traz, que se acrescenta a esse, que é, além da crise das publicações impressas, é a crise do modelo político-editorial dessas empresas. Porque quando a gente vai olhar, olha que interessante aqui, Mário, Miola e gente, quando a gente vai olhar para a expressão digital desses veículos, porque o que seria de esperar é o seguinte, caiu o impresso, aumentou o digital, tá certo? Isso é meramente uma mudança de paradigma. Olha que curioso isso aqui. A audiência digital deles também está despencando. Também está despencando. Então, a gente tem aqui, Veja, ela tinha 168 mil assinaturas digitais, chegou a 387 mil, o auge, em 2017 e 2018, hoje está com 117 mil. A Época tinha só 2.500 assinaturas digitais, quando a crise se manifestou de maneira muito expressiva então começou no impresso e começou a investir. Chegou a 258 mil assinaturas digitais. Hoje não tem mais do que 49 mil. Hoje não, em 2020, né? Não tinha mais do que 49 mil. Só que deve ter caído pela metade para estarem fechando a revista. A Exame está aqui, nunca fez um investimento grande, está aqui com 30 mil lá embaixo. Muito interessante, né? A gente tem, na verdade, então, me parece, talvez, a convergência de 2 crises, né? A crise do paradigma, do papel para o digital, e a crise do modelo político editorial, que faz com que nem no digital eles consigam ter uma expressão mais relevante, né?